Todo o universo é feito por presença ou ausência de matéria. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é matéria e como ela pode estar no ambiente. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre as propriedades da matéria. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para iniciarmos essa aula, é interessante entendermos primeiro o que é matéria. Matéria é qualquer substância que ocupa um lugar no espaço, ou seja, qualquer coisa que possui massa é considerado uma matéria. Tudo que você vê ao seu redor é matéria. O ar que respiramos é matéria. Então, todas as informações aqui se aplicam a quase tudo que você está vendo. Claro que se tudo é matéria, não podemos deixar de falar do espaço, literalmente, o espaço sideral, onde, em teoria, temos um outro conceito chamado de vácuo. O vácuo é o local onde existe uma quantidade quase nula de matéria. E eu digo quase nula porque mesmo no espaço temos matéria circulando por ali. A ideia de ter um local onde não possui literalmente nenhuma matéria é chamada de vácuo absoluto. E nesse caso é apenas teórico, porque ninguém nunca encontrou algum lugar assim. Bom, voltando à ideia central do vídeo, podemos dizer que qualquer coisa que seja formada por uma matéria deve ter características parecidas ou iguais. Então, aí entram as propriedades da matéria, ou seja, características que vamos encontrar em qualquer coisa que possui matéria. Ficou complicado? Eu vou dar alguns exemplos para vocês dessas propriedades e ao longo do vídeo vocês vão entendendo o que eu estou falando. São 10 tipos de propriedades diferentes, então vamos lá. A primeira delas é a massa. Essa propriedade está relacionada à quantidade de matéria que um objeto possui, sendo uma medida de peso, como gramas ou quilogramas. Então, podemos dizer que se você tem 70 quilogramas, a sua massa é de 70 quilogramas. Ela está intimamente relacionada com o conceito de inércia, que é a nossa próxima propriedade. Então, vamos falar da inércia. Esse conceito é basicamente a tendência de um corpo em permanecer em um estado de equilíbrio natural, ou seja, se um corpo está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Se um corpo está parado, ele vai tender a continuar parado, a não ser que você coloque alguma força para mudar a natureza desse objeto. Mas daí você deve estar pensando assim: se eu jogar uma bola, ela vai andar um determinado tanto e depois ela vai parar. Por inércia, ela não pararia. E você está certo, por inércia ela não pararia, pois você modificou a natureza do objeto de parado para se movimentando com a sua força. Porém, na vida real, ela vai ter atrito com o ar. E é isso que vai fazer ela perder força com o longo do tempo que você aplicou inicialmente. Temos que destacar também que quanto maior a massa do objeto, maior a força necessária para movimentá-lo. Por isso, comentamos anteriormente que massa está relacionada diretamente com inércia. A terceira propriedade é a extensão, que é simples, é a capacidade da matéria ocupar um lugar. Afinal, toda matéria vai ocupar um local dentro de um ambiente. Já no quarto, nós temos o volume, que é uma grandeza que vai indicar o espaço que essa matéria está ocupando. Nós normalmente medimos volume através de litros para líquidos ou metros cúbicos para objetos sólidos. A quinta propriedade é descontinuidade. A ideia é que tudo é completamente sólido também é algo teórico. Existem vários espaços em qualquer matéria que você está vendo. Por mais íntegro que o objeto pareça, como uma folha de papel, por exemplo, que você não está vendo nenhum buraco dentro dela, existem pequenos buraquinhos microscópicos e pode ser até entre os átomos do papel. Logo, ele vai ser descontínuo em algum sentido. Temos a sexta propriedade, que é divisibilidade. Esse conceito é meio complexo. Tudo pode ser quebrado em peças menores, qualquer matéria. A questão é o quanto ela pode ser quebrada e não se transformar em uma outra coisa. Por exemplo, uma rocha de sal é algo grande, mas você pode quebrar ela em pedacinhos tão pequenos que podem ficar do tamanho de um grão de areia. E mesmo assim, ela vai manter as propriedades da rocha grande.
como se fosse uma rocha, só que em tamanho miniatura. Ou seja, a divisibilidade é a capacidade da matéria se dividir e manter as mesmas propriedades. A sétima é a compressibilidade, que é a capacidade da matéria se deformar e diminuir o tamanho quando alguma força é exercida sobre ela. Como um ar dentro de uma seringa. Quando você aperta a seringa e tampa o ar para ele não sair, ele vai ser comprimido dentro do tubo e vai diminuir o volume, mas vai manter a sua massa, pois nada vai sair pelo tubo. Isso é compressibilidade. A oitava é a elasticidade, que é a capacidade da matéria voltar ao seu volume e forma inicial depois que você coloca alguma força sobre ela. Tipo quando a gente pega um estilingue elástico e vai até o fim, puxa ele o máximo possível sem romper ele, você só puxa. Ao pararmos de fazer a força de puxar e soltarmos ele, essa força que você está colocando vai sumir e ele vai voltar à sua forma inicial. Isso é elasticidade. A nona é indestrutibilidade, que é relativamente simples. Nenhuma matéria é destruída completamente. Toda matéria ela vai ser transformada em algum ponto, mas não vai ser destruída, ela não vai sumir. Ela vai simplesmente se transformar numa outra coisa. E a décima e última é a impenetrabilidade. Essa matéria está relacionada com o fato que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Sem essa característica, a gente não ia conseguir pegar nada ou mexer em nada, seríamos praticamente fantasmas, que por sinal é a ideia que um fantasma não possui matéria, logo ele consegue atravessar as coisas. Então todo objeto vai ter uma impenetrabilidade. Tá vendo como as 10 propriedades da matéria são algo bem interessante de vocês saberem? Assim, qualquer coisa que vocês estão vendo, ou até mesmo você, vai ter que respeitar esses 10 pontos que eu acabei de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!